Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós teremos aqui agora uma pequena aula, né? Nós vamos, na verdade, dividir essa aula em três partes, né? Para os vídeos não ficarem muito longos, mas enfim, uma aula dividida em três partes, em cima aí do conteúdo baseada, né? No conteúdo do capítulo 8, né? Do módulo 2 de Ciências, oitavo ano, né? Colégio Marista, Sistema Marista de Educação. No caso, nós estamos falando aqui da segunda edição, né? Editora FTD, no caso, de segunda edição 2024, tá certo? Vamos lá então. Bom, o capítulo 8, ele é dedicado ao tema energias alternativas, tá certo? Em alguns desses nossos slides aqui, teremos frações aí um pouco maiores, né, de texto para tentar situar um pouco melhor, né, de modo que você possa acompanhar a aula, ainda que você eventualmente não esteja com o livro em mãos, tá certo? Mas enfim, após um texto aqui introdutório, né, já se começa aí com duas perguntas, né? Qual é a diferença entre energia solar fotovoltaica e energia termosolar, né? E dois, discuta o que deve ser levado em conta para decidir se o solo deve ser reservado para biomassa energética ou a agricultura, tá certo? Enfim, são duas questões, né, que podem ser respondidas com aquilo que, enfim, desenvolvermos aí ao longo do capítulo, tá certo? Então, o capítulo é dedicado a energias alternativas, então vai se abordar ao longo do capítulo, né, energia solar, energia eólica, energia advinda aí da biomassa, coisa do gênero, né? Quando se fala em fontes alternativas de energia, normalmente se quer dizer fontes diferentes, né, daquelas que se utilizam de, enfim, derivados do petróleo, né? Daquelas que se utilizam de combustíveis fósseis, né? Mas enfim, essa é a grande temática aí do capítulo, tá certo? Mas já começando de qualquer forma, respondendo, né, aquelas duas perguntas que foram feitas no começo, né? Qual é a diferença entre energia fotovoltaica e energia termosolar, né? A resposta aqui é dessas respostas aí geradas, tá? Enfim, por inteligência artificial, tá certo? Que nesse caso nos serve, né? Algo assim resumido, esquemático, né? Meio mecânico, digamos assim, nos serve como ponto de partida, né? Bom, energia fotovoltaica é uma fonte de energia limpa e renovável que utiliza a luz do sol para gerar eletricidade, né? Que normalmente quando a gente fala em energia solar, perdão, normalmente quando a gente fala em energia solar, nos vem à mente a questão ali dos painéis solares, né? Que você tem instalado aí em residências, edificações, enfim, lugares diversos, né? Muitas vezes em propriedades rurais, né? Cada vez tem se expandido mais. Mas lembrar que a energia que vem do sol pode ser utilizada, ok, daquela forma, né? Para gerar energia elétrica, né? Enfim, o que se pode chamar aqui de energia fotovoltaica, né? Foto vem de fótons, né? Enfim, as partículas, se assim quisermos compreender, né? Enfim, associadas à radiação eletromagnética, e no caso aqui estamos falando da luz visível, né? Da luz do Sol. E voltaica, aí você já pode associar, né? Voltagem, enfim, energia elétrica, então, como um recurso mnemônico, né? Quando você fala em energia fotovoltaica, né, você está falando em utilizar a luz do sol para produzir energia elétrica. Ponto. Né? Já aquilo que se chama de energia termosolar, sim, e como dito, né, alguns slides aqui, nesse caso aqui não é o conteúdo do livro, né, como eu disse, respostas aí mecânicas, né, geradas aí por inteligência artificial. Mas enfim, para a gente usar aqui como ponto de partida para a nossa discussão, né? Mas enfim, grande parte do material que está aí nos slides, quase todo ele, é material do livro e algumas passagens realmente para poder dar um pouco mais de substância, né? Para você poder acompanhar a aula mesmo sem estar com um livro em mãos. São slides aí que contêm um pouco mais de volume, né, de texto, tá certo? Mas enfim, você pode, é claro, a qualquer momento, né, parar o vídeo e ler com calma, né, o que está posto aí no texto. A gente está utilizando o texto só como ponto de partida aqui para a nossa discussão, mas você pode parar o vídeo e ler com calma, né, todo o conteúdo que está no slide. Mas voltando, né,
Energia termosolar é um tipo de energia solar que gera eletricidade a partir do calor do Sol, né? Mas não necessariamente você vai utilizar painéis solares, né? Como no caso aqui da energia fotovoltaica, né? Bom, processo de energia, geração de energia termosolar pode ser dividido assim, né? Espelhos concentram a radiação solar em um reservatório de água, a água se transforma em vapor, né? A alta pressão, porque é muito aquecido, e o vapor é liberado e move turbinas, né? E essa turbina vai estar associada a um gerador, gerando eletricidade, né? Então a energia fotovoltaica, né? A energia elétrica fotovoltaica você vai produzir, né? Enfim, fazendo com que a luz solar incida, né? Sobre painéis solares, né? Que vão ali converter, através de certos processos e tal, vão converter a energia do Sol em eletricidade. Já no caso da energia termosolar, você vai utilizar a luz do Sol, a energia do Sol, para aquecer a água. Essa água vai ser convertida a vapor, né? Vai passar do estado líquido para o estado de vapor a elevadas temperaturas, e esse vapor então vai mover uma turbina, e essa turbina por vez vai acionar um gerador, né? Produzindo-se assim energia elétrica. É o que acontece, por exemplo, nas usinas termonucleares, né? Em que a energia nuclear é utilizada para crescer água, levá-la ao estado de vapor, e a partir daí então você produzir energia elétrica, né? O vapor movimenta a turbina movimenta o gerador, e a energia elétrica é gerada, é produzida. Nas usinas termoelétricas também, só que nesse caso a água vai ser aquecida numa usina termoelétrica, utilizando algum combustível, normalmente óleo diesel, mas pode ser carvão também, etc, né? Mas enfim, a diferenciação entre energia fotovoltaica e termosolar, né, seria essa posta aqui de maneira resumida, tá bom? E aqui para ilustrar, né, a fotovoltaica, né, a luz do sol incide sobre um painel solar, né, é produzida corrente contínua, há um inversor, né, que converte a corrente contínua em corrente alternada, né? Lembrar que a energia elétrica que nós utilizamos aí nas nossas residências, né, é corrente alternada, tá certo? Enfim, nós temos aí uma outra aula sobre, né, uma introdução à eletricidade, ao magnetismo, né, no qual essas questões estão postas com um pouco mais de detalhe, né, inclusive diferenciando aí tecnicamente corrente contínua de corrente alternada, tá certo? A corrente alternada então chega até a nossa residência, né, enfim, vai ser consumida, e você tem um medidor aí que vai verificar qual é o seu consumo. Naquela energia, enfim, termosolar, etc., né, aquilo que se mencionou ainda há pouco, né, e mais adiante a gente vai mencionar, vai mostrar uma imagem, inclusive, efetivamente, de uma usina desse tipo, né? A luz solar incide sobre espelhos, né? E é focada, então, refletida, né? E focada aqui num receptor, né? E aqui, então, você vai aquecer algo. A gente vai mencionar depois, tem, por exemplo, uma usina aí no Chile, em que, na verdade, você aquece aqui sal, né? E o sal fundido é que vai armazenar energia para depois, enfim, movimentar aí turbinas, geradores e produzir energia elétrica. Mas há também a possibilidade de você já, por exemplo, aquecer a água diretamente, tá certo? E aqui nós temos uma outra possibilidade de uso da energia solar, né? Que é usar um painel solar aí simplesmente para aquecer água, né, nas residências. Mais adiante a gente tem uma imagem, uma foto e tal, que ilustra isso, né? Mas enfim, você pode, por exemplo, utilizar a energia do sol para aquecer, né? Você coloca aí perdão, no telhado aí da casa, né, um dispositivo que vai realmente coletar a energia, aquecer a água, sobretudo naqueles estados, cidades onde faz frio, né, onde você gasta muita energia elétrica com chuveiro elétrico para aquecer a água aí durante o inverno. Você ter realmente uma possibilidade de aquecer gratuitamente a sua água utilizando energia solar é uma possibilidade muito interessante. Mas enfim, né, são várias as maneiras de, né, coletar e aproveitar a energia fornecida pelo Sol, né? Bom, fontes de energia renováveis, né? E aqui nós estamos falando da matriz energética, enfim, brasileira, né? Bom, derivados da cana, né?
outros renováveis. Aqui é a matriz energética total, então nós estamos incluindo aqui as fontes renováveis e não renováveis, né? Inclusive tem uma questão mais adiante, né? Mencionando aí enfim, a diferença, ou pedindo que se defina a diferença entre, né, fontes renováveis e não renováveis de energia. Então aqui é a matriz energética brasileira, né? Lembrar que matriz energética, grosso modo falando, é o somatório, né, dos tipos de fontes de energia que um determinado país utiliza, né? No caso aqui estamos falando da matriz energética brasileira, né? Claro, você pode também colocar aí a matriz energética em termos globais, em termos mundiais, né? Mas perceba-se que, por exemplo, energia hidráulica, 11%, né? Derivados da cana, 16,4%, né? Lenha e carvão vegetal, 8,7%, e outras fontes renováveis, né? Então, 11% da hidráulica, cerca de 7% aí de um conjunto de outras fontes renováveis, 11 mais 7, 18%. Derivados da cana são 16,4, né? 16, 18 mais 16, 34. Lenha e carvão vegetal dá mais 9%, 34 mais 9, 41. Enfim, um pouco mais de 40% da matriz energética brasileira enfim, é composta por fontes renováveis de energia, atestando claramente, né, que o Brasil tem, comparado com o resto do mundo, uma das matrizes energéticas mais limpas que existem, né? Muita pressão que muitas vezes existe, né? Muita pressão que existe, né? Muitas vezes imposta aí por Estados Unidos, países da Europa, etc., né? A pretexto de questões ambientais, etc. E, em grande parte das vezes, enfim, é simplesmente, né, motivada por outros fatores, né? Concorrência com a nossa agricultura e por aí vai. Mas enfim, se você considerar que só as fontes renováveis, né? Hidráulica, um conjunto aqui de várias outras pequenas fontes, né? Derivados da cana e lenha e carvão vegetal, você tem aí mais de 40%, né, de fontes renováveis compondo, né, a matriz energética brasileira, mostrando que realmente é uma das mais limpas, né? Bom, aí passamos, né, pela energia solar, chegamos agora então à energia eólica, né? E nós vamos ter também, enfim, uma outra aula, na verdade um react, né, a um vídeo da não é da DW Brasil, é da BBC, um vídeo da BBC, tratando aí, enfim, dos inconvenientes ambientais, né, desses, enfim, desses geradores de energia eólica, enfim, desses grandes, falando grosso modo, moinhos, né, enfim, que são utilizados. Mas, enfim, esse é um outro momento, né? Mas vamos lá. A energia eólica é usada há milhares de anos. Sim, é verdade, né? Aqui embaixo eu coloquei uma ilustração, né, que não é do livro. Enfim, o Dom Quixote, o seu companheiro, né, Sancho Panza, aí, num dos momentos mais marcantes aí da obra, né, em que Dom Quixote, né, enfim, estava um tanto ali, né, desequilibrado, né, enfim, saiu aí pelo mundo, né, tentando viver a sua vida de cavaleiro andante, né, muito influenciado, né, por aqueles romances de cavalaria que ele muito lera, enfim, e ele confunde, né, por assim dizer, moinhos de vento com gigantes, né, e tenta combatê-los, etc., né? Mas enfim, só uma ilustração aí para mostrar que sim, né, há muitos anos, na verdade, não apenas há centenas, mas há milhares de anos, né? Você tem, por exemplo, o uso da energia eólica para mover aí as pás de um moinho, e essas pás estão ligadas a um mecanismo interno que move, por exemplo, uma pedra, né? Enfim, um mecanismo ali feito de pedra que era utilizado para moer trigo, né? Daí você chamar de moinho, né? Promove a moagem, né? Então, os famosos moinhos de vento, né, estão aí há muito tempo, tá certo? Mas, enfim, como o texto aqui afirma, né, por volta de 1970, enfim, nos anos 70, né, a chamada crise do petróleo, né, enfim, quando os países ali da OPEP decidiram, né, diminuir a produção, o preço do petróleo subiu no mercado internacional, etc., né, passou-se a olhar aí com mais interesse, né, para outras fontes de energia, não necessariamente renováveis, mas enfim, para outras fontes, e dentre essas estão também as renováveis, né? Outras fontes que não, né,
petróleo e seus derivados. Então, energia eólica está em moda, né? Aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu resido no Rio Grande do Norte, enfim, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem aí, né, o Rio Grande do Norte, salvo engano, se não é o líder, é um dos líderes atualmente na questão da energia eólica, né? Mas, como disse o próprio texto aqui mais adiante, vai apresentar, né, existem também convenientes ambientais, né? Então, façamos um parêntese aqui para destacar que, no fim das contas, não existe processo mágico de obter energia no sentido de que uma fonte 100% limpa, que não traga nenhum inconveniente, nenhum problema, nenhum possível potencial dano ambiental, etc., não existe. Né? Você vai produzir, por exemplo, energia elétrica a partir de células fotovoltaicas. Bom, mas essas células fotovoltaicas, essas placas e tal, são feitas com quais materiais? Esses materiais são obtidos a partir de quais minérios? Essas placas, uma vez utilizadas, atingidas sua vida útil, vão ser descartadas onde? Como? Né? Então, há sempre uma questão ambiental envolvida. O que você pode dizer é que existem fontes de energia, né? Renováveis, normalmente, que, enfim, têm um potencial de causar dano ambiental bem menor do que outras. Né? Agora, dano zero, risco zero, não existe. A energia eólica é um bom exemplo disso. Né? Mas, enfim, vale a pena aqui um pedacinho do texto, né? Como eu disse, você pode parar os slides, ler as frações do texto aí, mas enfim, essa informação aqui é importante, né? A primeira turbina eólica para geração de energia elétrica no Brasil foi instalada na ilha de Fernando de Noronha em 1992, né? Mas perceba-se que esse boom aí da energia elétrica obtida via energia eólica, né? Enfim, utilizando aí a força dos ventos e tal, é coisa mais ou menos recente, é coisa de 5, 10 anos para cá. Né? Bom, na época de sua instalação, a geração de eletricidade dessa turbina era equivalente a cerca de 10% da energia consumida na ilha. Né? Poucas pessoas ali residem, né? Militares de marinha, com seus familiares, enfim. Há, há também, mais recentemente, um incremento aí do turismo, etc. Possivelmente esse dado, né, já não seja muito correto. Mas, enfim, fato é que, né, para um local isolado como aquele, você ter ali, né, uma turbina movida a energia eólica, por certo, é importante. Né? Mas aquela única turbina representava, por exemplo, por ano, uma economia de 70 mil litros de óleo diesel. Né? E, consequentemente, né, você está evitando aí lançar todo o CO2, né, na atmosfera advindo dessa queima. Mas só para ilustrar também, né, energia eólica produzida em gigawatts-hora, né, em função do ano. Em 2011, né, 2.705 e um aumento aí significativo a cada ano. Em 2021, que é o último ano que aqui aparece, um pouco mais de 72 mil gigawatts por hora gerados a partir da energia eólica. Mas, enfim, um progresso realmente crescente, né? Bastante expressivo desde 2011. Né? E aí, é claro, né? Os estados muitas vezes se interessam, oferecem facilidades para que determinadas empresas atuem no seu estado. Há toda uma questão política também por trás disso. Né? Mas fato é que sim, a utilização da energia eólica aumentou, né, vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Bom, e aqui nós temos, né, figura do livro também, o detalhamento aqui, né, a representação esquemática, enfim, de uma turbina aí, enfim, né, de, da, do moinho, né, para falar muito grosseiramente, né, do moinho de vento aí, né, enfim, das pás lá, né, daquele aerogerador. Mas enfim, a força dos ventos faz gerar as pás, né, que é o primeiro ponto aí. As pás estão unidas à turbina através de uma bucha. O eixo gira na mesma velocidade que as pás, né, cerca de 7 ou 12 voltas por minuto. E lá dentro, então, no mecanismo interno, né, você tem uma multiplicadora, né, um mecanismo aí que faz com que a velocidade aumente de mais de 100 vezes, né, passando para cerca de mais de 1.500 rotações por minuto. Né? Isso é transferido para o aerogerador e o aerogerador transforma a energia cinética recebida em eletricidade. Então perceba-se que, grosso modo, o mecanismo é sempre o mesmo. Né? Você movimenta uma certa parte do mecanismo, ele movimenta uma turbina, coisa que o valha, e aí então essa turbina aciona um gerador. Né? Uma parte ali onde você vai ter, né,
enfim, ímãs, um eletroímã, enfim. E você vai conseguir aí promover uma oscilação no campo magnético por conta da movimentação, né, da parte móvel ali desse gerador, e isso vai produzir uma corrente elétrica. É assim na usina hidroelétrica, é assim na usina termoelétrica, é assim na usina movida, enfim, a energia nuclear, né, termonuclear, e é assim também no fim das contas, né, nesses aerogeradores, né, enfim, que propiciam, né, que se utilize a energia, né, da circulação aí do vento, né, ou do ar, enfim, né, vento é o ar em movimento, né, é a definição que a gente aprende lá no curso de ciências da quarta, quinta série mais ou menos, mas enfim, essa energia então, né, do ar movimentando-se pode ser, né, aproveitada para, no fim das contas, né, movimentar aí um gerador, né, no caso, nesse caso chamado de aerogerador, né, produzindo-se então energia elétrica, né. Mas como dito, né, mesmo a energia eólica, que no primeiro olhar assim parece uma das mais limpas, né, não está isenta aí de importantes questões de natureza ambiental, né. Pode causar, por exemplo, impactos socioambientais negativos, tais como ruído, né, e naquele pequeno documentário da BBC, o qual eu mencionei, né, que faremos um react a esse documentário, inclusive, há a questão muitas vezes de poeira também, etc. Para quem reside nas proximidades, né, daquelas grandes torres lá, vamos chamar bem rudemente, né, naqueles grandes moinhos de vento lá, né, enfim, daqueles aerogeradores, para quem reside ali na proximidade, a coisa realmente não é fácil, né? Então há danos sim, né, socioambientais bastante negativos, o ruído é um deles, né? Há impactos visuais também, né? A gente está falando da alteração da paisagem, sobretudo aqui na costa marítima, né? Porque em muitos casos esses aerogeradores estão instalados ali ao longo da costa, né? Porque no Rio Grande do Norte, grande parte deles estão, digamos, mais para dentro, né, no interior mesmo, né? Bom, também há a possibilidade de interferência eletromagnética, o que significa dizer que pode afetar, né, rádio, televisão, telefones celulares, etc., né, a presença ali, né, desses aerogeradores e seu funcionamento pode causar interferências aí de natureza eletromagnética, e também há a possibilidade de interferir na rota, né, rota migratória, por exemplo, de aves, né? Então perceba-se que, de novo, né, não existe no fim das contas, né, uma fonte de energia 100%, né, limpa, maravilhosa, né? Enfim, isso não é verdadeiro. Há sempre questões, aspectos, impactos potenciais aí ao meio ambiente a serem considerados, né? E somada toda essa complexidade técnica às complexidades de natureza política, que muitas vezes decidem, né, o que vai ser instalado ou não, implementado ou não, realmente a questão energética é uma das mais sensíveis, né, na sociedade moderna, por certo. Mas enfim, chegamos aqui em algumas questões então, né? Explique na parte aqui, na chamada de pratique, né, que é a parte destinada à fixação de conteúdos, né? Depois tem uma parte um pouco mais avançada para você tentar aprofundar os conteúdos, etc. Mas enfim, é a questão 1 aqui, né? Explica a diferença entre fontes renováveis e não renováveis e por que a energia hidráulica, eólica e solar, a solar também e a biomassa, são exemplos de renováveis. Bom, comecemos pela primeira parte, né? O próprio nome, né? Energias renováveis e não renováveis. As renováveis são aquelas que podem ser renovadas, evidentemente. As não renováveis são aquelas que não podem ser renovadas. Por exemplo, petróleo e derivados, né? Ou, enfim, gasolina, querosene, enfim, né? Petróleo e derivados, fonte de energia, né? São renováveis? Palavra não, né? Nós extraímos o petróleo, que está lá, né, a profundidade diversa, em terra ou no mar, se for o caso, né? E esse petróleo, enfim, né, há divergências, há teorias, aquela mais aceita que seria, né, a matéria orgânica que foi submetida a elevadas pressões e temperaturas por milhões de anos e terminou então produzindo ali aqueles hidrocarbonetos, etc., né? Mas enfim, sem entrar nesse aspecto, o fato é que nós estamos extraindo, né, reservas de petróleo que foram produzidas há milhões de anos atrás, e quando elas se esgotarem, se esgotaram, né? Nós não temos mais como renovar
reservas. Então, são fontes não renováveis, né? Então, renovável porque não pode ser renovado. Uma vez consumido, não tem como ser reposto. Idem para o carvão mineral, por exemplo, né? Essas são as não renováveis. Já as renováveis é que elas podem ser renovadas, né? Então, por que a hidráulica, eólica, solar e biomassa são renováveis? Ora, a hidráulica vem aí da queda, né, das águas, né? Lá nas hidrelétricas, o lago é cheio, a comporta é aberta, aquela água passa através ali, né? Movimenta pás que movimentam, né? Enfim, uma turbina, né? Movimenta o gerador gera energia elétrica. Mas então, a água está sendo sempre renovada. Há usinas em que, inclusive, você bombeia, né, a água da parte baixa para a parte alta, para encher novamente o lago. Mas, enfim, havendo chuvas, como, né, normalmente há, esse lago vai sendo cheio. O ciclo da água no planeta vai sendo observado, né, enfim, e as chuvas continuam a acontecer, o lago vai continuamente sendo cheio, nesse sentido, é renovável. A eólica, a energia dos ventos, quer dizer, os ventos estão sempre, o ar está sempre em movimento, né? A energia eólica também é renovável por isso, né? A solar, enfim, né? O Sol está aí há bilhões de anos e permanecerá durante outro tanto, enfim, né? Essa energia chega até nós, né? Fruto aí da fusão do hidrogênio no núcleo solar, etc., né? É a explicação mais aceita. Mas, enfim, nós também não temos que, né, fazer nada, digamos assim, não estamos extraindo propriamente, né, energia do Sol. E ela é renovável no sentido de que vai permanecer aí durante, né, muitos milhões de anos ainda, com certeza. E a biomassa também, né, cana-de-açúcar, outros mais, quer dizer, né, enfim, a biomassa em geral, né, até mesmo lenha, etc. Porque você pode plantar, esperar que a árvore cresça, inclusive ela vai captar CO2, né, da atmosfera, à medida que está crescendo, né, captura de carbono, aquela coisa toda. E você depois então utiliza, planta, a árvore cresce, você a utiliza, planta, a árvore cresce, você a utiliza, quer dizer, tudo que é vegetal pode ser renovado. Então, a hidráulica é renovável, porque, enfim, o ciclo, né, das águas garante que haverá chuva, os lagos vão cheios novamente, né? E você poderá então captar a energia dessas quedas d'água para mover uma turbina e um gerador. A eólica é renovável porque, enfim, os ventos estão aí, né? O ar está a se movimentar, né? Por conta aí da diferença de temperatura, né, entre as camadas da atmosfera, etc. Mas, enfim, é uma energia que continuará a existir, por certo. A solar, nem se fale, né? E a biomassa, porque afinal nós podemos continuamente plantar e colher, né? Como é que você vai resumir isso? Bom, pode dizer que com suas palavras, claro, né? Há várias maneiras de se dizer isso, mas enfim, renováveis são aquelas que podem ser renovadas, né? As não renováveis são aquelas que não podem ser renovadas, há reservas limitadas, uma vez consumidas, não haverá mais como repô-las. Exemplo típico, né? Petróleo e carvão mineral. As renováveis são aquelas que podem ser renovadas, quer, né, pela ação do homem, né, que pode continuamente plantar e colher espécies vegetais, né, para produzir biomassa para utilizar, né, de formas diversas para obter energia, ou aquelas que são renováveis no sentido de que o próprio planeta propicia, no caso da hidráulica, né, por conta do ciclo das águas, que constantemente repõe a água nos lagos aí das usinas hidrelétricas, né, no reservatório, nos reservatórios. A eólica, porque, enfim, né, a movimentação do ar, né, é propiciado, digamos, espontaneamente pela natureza, e é algo que acontece desde sempre e continuará a acontecer. E a energia solar, então, nem se fale, né, obtida pela fusão do hidrogênio no núcleo do Sol, enfim, e continuará sendo fornecida por muitos milhões de anos ainda, né? Você pode resumir isso com as palavras que lhe parecerem mais adequadas. Questão 2, então, a questão de múltipla escolha, né? Sobre fontes renováveis de energia, julgue as afirmativas a seguir e depois você vai dizer aquelas que estão certas. Então, a primeira afirmativa: a água é uma fonte renovável de energia e sua utilização na geração de energia elétrica por meio de uma usina hidroelétrica não causa impactos ambientais, né? Bom, questão de interpretação aqui, mas vamos lá. A água é uma fonte renovável de energia. Dá para dizer que sim, né? Perfeito? O ciclo das águas, né? A água dos oceanos evapora, produz nuvens, há precipitação das chuvas, né? Enfim, nós consumimos essa água, a água da chuva,
enfim, alimenta aí, né, o lago lá da usina hidrelétrica, etc. E você pode continuar utilizando, né, a energia aí, né, por conta da força da gravidade da queda, né, dessa água, uma vez aberta a comporta lá do lago, da usina hidrelétrica, para movimentar, né, uma turbina que vai movimentar um gerador e produzir energia elétrica. Sim. Né? E sua utilização na geração de energia elétrica por meio de uma usina hidrelétrica não causa impactos ambientais. Aí fica uma coisa meio dúbia pelo seguinte, né? Você está falando simplesmente do uso da água, você já construiu uma usina hidrelétrica, né? E utilizou, né, da água, né, para mover as turbinas e isso se repete continuamente? Bom, ok, você pode dizer que nessa etapa final, digamos assim, não existem danos ambientais, impactos ambientais, mas na verdade a usina hidrelétrica ela produziu impactos ambientais. Né? Você teve que produzir aquele lago, né, alagando muitas vezes, há vários exemplos disso no Brasil, né, alagando muitas vezes municípios, né, as pessoas têm que se mudar, municípios têm que ter suas sedes, né, cidades têm que ter suas sedes transferidas. Né? Você está alagando uma área ali que muitas vezes era rica em vegetação, em fauna também, né? Animais, plantas ali, né? Uma região que muitas vezes talvez fosse agricultável, né? Você está cobrindo com água, quer dizer, há impactos ambientais. Né? Então dizer que a sua utilização na geração de energia elétrica por meio de uma usina hidrelétrica não gera impactos ambientais, não é verdadeiro. Se você quiser considerar só a parte final, né? Estou liberando a água que movimenta a turbina, que movimenta o gerador e tal. Bom, e aí então depois o lago é cheio novamente, abre as comportas, a água movimenta a turbina, que movimenta o gerador, que produz energia elétrica. Se você quiser considerar só esse momento final, você poderia até dizer que não há impactos ambientais. Mas acontece que para construir essa usina hidrelétrica, impactos ambientais aconteceram. Então, não é verdade, né, que a geração de energia elétrica por parte das hidrelétricas é completamente isenta de dano ambiental. Né? Então, estou interpretando aqui essa primeira parte nesse sentido macro. Né? Então, a afirmativa é incorreta. Né? Então, a água é uma fonte renovável de energia, sim, e sua utilização na geração de energia elétrica por meio de uma usina hidrelétrica não causa impactos ambientais, isso não é verdadeiro. Se a afirmativa 1 não é verdadeira, todas as opções, e são 5, né? Todas as opções que contêm a afirmativa 1 não devem ser verdadeiras. Né? Então a letra A já pode ser eliminada, a letra B pode ser eliminada e a letra C também pode ser eliminada. Sobraram as alternativas D de delta e E de eco. Ambas contêm a afirmação 2. Então, subentende-se que a afirmação 2 é correta, mas vamos verificar, tá certo? E restaria apenas saber se apenas a 2 é correta ou se a 3 também seria correta. Então, comecemos verificando se a 2 realmente é correta. Né? A geração de energia elétrica por meio da energia eólica entre as renováveis, sim, energia eólica está entre as energias renováveis, é uma das que causam menos impactos ambientais. É verdade. Mas causa impactos ambientais, mas realmente dá para dizer que é uma das que menos causa impactos ambientais. A 2 está correta, sim, né? Mas a questão, seria a correta a alternativa E? 2 apenas está correta ou a D? 2 e 3 estão corretas. Para isso, precisamos analisar aqui a afirmativa 3. É possível transformar a energia do vento com parques eólicos em plataformas marítimas, conhecidas como offshore, bem como em terra, conhecidas como onshore. Isso está no texto, inclusive, né? Sim, da mesma forma que você pode montar, né, parques eólicos, né, em terra, é o que nós temos bastante aqui já no Brasil, né, no Rio Grande do Norte é um bom exemplo, né? Mas você pode também instalar esses parques eólicos em plataformas marítimas. Né? Então, tudo que é para dentro do mar, digamos assim, né, é uma terminologia, inclusive, né, da área da extração de petróleo, etc. Né? Tudo que é para dentro do mar, por assim dizer, a gente chama de offshore, né? Fora da costa, fora do litoral, enfim. E tudo que é, né, ali da costa do litoral para dentro é chamado de onshore. Então, sim, a afirmativa 3 é verdadeira. Já que a 1 não é verdadeira, eliminamos, portanto, letra A, letra B e letra C. 2 e 3 são verdadeiras. A alternativa correta aqui é a letra D de delta, tá certo? Vamos em frente então.
Aerogeradores, turbinas eólicas, geradores eólicos, máquinas eólicas são termos utilizados nas máquinas capazes de transformar a energia cinética dos ventos em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica. Em relação a eles, responda à questão a seguir. Né? O aerogerador é composto basicamente do motor, da nacelle e da torre. Explique qual é a função de cada uma dessas partes. A resposta a essa questão, né, está na página 109 do livro, tá certo? E apresentamos aqui simplesmente, né, as funções aí bem resumidas que aparecem lá, tá certo? Então, a função do rotor é transformar a energia cinética, né, dos ventos, no caso, em energia mecânica de rotação. A função da nacelle é abrigar o gerador e demais peças, e a função da torre é sustentar o rotor e a nacelle. Né? Então você tem a torre, né? Aquela haste, digamos assim, né? A nacelle, que seria aquela barriga, né? Aquela parte onde ali dentro está, inclusive, o aerogerador, etc. Né? E você tem o rotor, né? Que é responsável por transformar a energia cinética, né? Que movimenta as pás, em energia mecânica. Mas, enfim, isso aqui está bem colocado lá na página 109 do livro, tá certo? Bom, explica o funcionamento dos aerogeradores. Né? Um resumo, né? Já escrevi aqui para adiantar o seguinte. Bom, as pás, né, giram, né? Aquelas pás do moinho de vento, né, rudemente falando, que ali não se está moendo coisa alguma, mas enfim, né, só por analogia aí, tá certo? Com os moinhos de vento. As pás giram, impulsionadas pela força do vento. Na sequência, né, isso faz girar o rotor, por sua vez, né, movimenta aí um eixo principal, né, tem aquilo que a gente já falou ainda há pouco, né, a caixa multiplicadora, né, enfim, que ajuda ali, né, a movimentar, né, a ampliar, perdão, né, o número de rotações por minuto. Né. Lembra que o número de rotações por minuto daquela grande pá é pequeno, né, é relativamente pequeno, 7 a 10 por minuto, enfim, depende da velocidade do vento e tal, né. Mas aí então, essa caixa multiplicadora, né, aumenta a velocidade da rotação. A energia cinética dessa rotação é convertida em energia elétrica, né, pelo gerador, né, enfim, que está ali acoplado, tá certo? Então essa é uma sequência lógica, né, que explico, coloquei dessa forma a resposta, você eventualmente pode escolher colocar de uma outra maneira, né, mas eu coloquei nessa forma esquemática, né, da primeira etapa até a última etapa, a sequência lógica de eventos, né, que explica como é que, afinal, né, os aerogeradores conseguem produzir energia elétrica. Né? Bom, e aí então aqui, né, respostas também aí, né, meio que padrão, né, tiradas aí de fontes diversas e tal, né, mas só para servir como referência aqui. Né? Mas vamos lá. Nos centros urbanos, o uso de torres eólicas não é recomendado, pois são locais que apresentam ventos fracos e turbulentos. Né? Você não vai ter, enfim, sentido colocar uma torre eólica daquela bem no centro da cidade, por exemplo. Né? Bom, recomenda-se que a velocidade mínima seja de 7 metros por segundo para que os sistemas sejam economicamente viáveis. Letra A, então, perguntas. Explique como são recolhidos os dados referentes à velocidade dos ventos. Né? Bom, então se você quer ali mover aquelas pás, né, por assim dizer, você precisa colocar aquelas torres, enfim, lá dentro tem um aerogerador e tal, vamos chamar tudo de aerogerador, grosso modo. Né? Você precisa colocá-los num local onde exista vento, vento em quantidade. Né? Não pode ser em qualquer local. Você colocar onde praticamente não há vento, evidentemente você não vai ter algo que seja economicamente viável. Né? Então, o ponto fundamental é coletar dados referentes à velocidade dos ventos. Claro que a direção importa, né? E aquelas torres vão ser instaladas, por certo, levando em conta, né, a direção mais frequente dos ventos numa certa localidade, mas a velocidade dos ventos, né, a direção, mas a velocidade é fundamental. Então, lembrar que os dados referentes à velocidade do vento são coletados por meio de anemômetros. Né? Você tanto tem anemômetros pequenininhos, como esses aqui, né, de mão, né, digamos assim, com mostrador digital, né? E você tem aqui essas pás, né, que vão ser movimentadas pelo vento para se medir a velocidade do vento, quanto você tem mais comumente, né, você tem aí em aeroportos, em locais onde são lançados mísseis e foguetes, etc., né, uma torre anemométrica, né? E aí, claro, um dispositivo bem maior, né? Bem mais complexo, mais caro, né? Enfim, e que mede também com mais exatidão, né? Dados referentes ao vento.
né? Então, as referências à velocidade dos ventos são coletadas por meio de anemômetros, né? E os anemões podem ser fixados em pontos estáticos ou acoplados numa estação meteorológica. Lembrar que o nome anemômetro, né, vem do grego anemos, que significa vento. Bom, é claro, você pode dizer isso aqui com outras palavras, né? Nós estamos colocando aqui só uma sugestão de resposta, né? Isso aqui tirado aí, né, de textos aí formais e tal, né? Mas enfim, você pode dizer isso de uma maneira um pouco mais informal, se quiser. E com usar outras palavras, evidentemente, né? Foi só para a gente compor aqui, né, a resposta. Mas enfim. Qual é a vantagem das plantas eólicas offshore em relação às plantas no continente? Né? Lembrar que offshore é que elas estão lá, né, entre aspas, no meio do mar, né? Tá certo? Bom, uma das vantagens é que no mar os ventos sofrem menos turbulência em função da ausência de obstáculos, né? Enfim, essa abundância de ventos aí no mar é utilizada desde sempre, né? Foi utilizado aí nas grandes navegações, por exemplo, e por aí vai. Até hoje você ainda tem, né, barcos à vela. Mas, por exemplo, né, uma das vantagens, né, é sofrer menos turbulência, né, porque você não tem obstáculos, né, você não tem aí, né, edifícios, montanhas, enfim, elevações aí diversas, né. Isso melhora o desempenho das turbinas, né. Enfim, e há um comentário sobre isso, né, lá na página 110 do livro, tá certo? Bom, na sequência aqui a nossa última questão, então, né? A última questão é dessa sequência, né, dessa primeira parte da aula, tá certo? Então vamos lá. Comparados às usinas hidrelétricas e termoelétricas, os parques eólicos apresentam menores impactos ambientais, embora também apresentem aspectos negativos. Quais fatores podem ser listados como aspectos ambientais negativos? Você saberia, de alguma forma, parabenizar esses fatores? Né? Esses fatores negativos nós vimos lá atrás. Vou utilizar aqueles que estão no próprio livro. Né? Ruído, né? Impactos visuais, né? Sobretudo a paisagem da costa marítima, interferências eletromagnéticas em rádio, televisão, celular, né? E lembramos que há também aquela questão de poder interferir ali, né, nas rotas migratórias de aves, por exemplo, etc. Né? Bom, uma sugestão possível para amenizar, né, é posicionamento das turbinas em regiões mais isoladas, né? Então o ruído não seria aí um problema, né? É claro que você pode imaginar que com o tempo, né, a tecnologia avance e você se consiga produzir, enfim, né, esses aerogeradores, enfim, que compõem esses parques eólicos, enfim, consiga se produzir, né, torres, sistemas ali, né, menos barulhentos, né? Mas enfim, uma alternativa é instalar em regiões mais isoladas, é uma sugestão, né? E fica aqui aquilo que eu já mencionei, né? Tem uma matéria da BBC, né? Tá certo? A BBC e a DW Brasil são duas instituições, digamos, que têm matérias muito interessantes ligadas ao meio ambiente, dentre outros temas, você pode olhar. Mas essa matéria especificamente, né, é da BBC, tá certo? Tem um vídeo aí no YouTube, né? Nós vamos fazer um react depois a esse vídeo. O título é O Drama das Famílias que Vivem Embaixo de Torres Eólicas na Cidade de Lula. E aqui está o link, né? Enfim, para o vídeo, tá certo? Mas você pode aí, né, buscar aqui, né, BBC, o drama das famílias que vivem embaixo de torres de energia eólica, né? Você vai encontrar aí com facilidade, tá certo? Dura uma meia hora, pouco menos, enfim, algo assim, um mini documentário, né, digamos assim, mas realmente muito bom, mostrando aí muitos inconvenientes para famílias que residem, né, nas proximidades, muito próximas realmente a essas torres de energia eólica. Tá certo? Vale a pena assistir, considero, né, matéria bastante interessante para você complementar os seus estudos, né, e responder e compreender até melhor, né, essa questão aqui, né, dos danos ambientais que podem ser causados aí pelas torres eólicas, pelos aerogeradores, enfim. Tá certo? Bom, muito obrigado então, e nós teremos depois, né, as partes 2 e 3 aqui dessa aula, tá certo? Até a continuidade então aqui da aula. Muito obrigado.